Ao padre compete ter piedade e devoção ao rezar a missa. Piedade e devoção, porque o padre não é dono do rito, não é dono da liturgia, não é dono do sacramento. Tem pavor de padre que faz tudo acelerado, como se tivesse com um horário marcado para começar e para terminar. E que deixa os fiéis mal acostumados com isso, como se um rito espiritual tivesse hora para começar e para terminar. Colocar um relógio no Calvário de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu acho uma vergonha. O que é a piedade do padre nessa hora? Precisa ter a piedade. O que é a piedade? Olhar para aquilo que está na sua mão, saber que não é você que está ali, mas é o Cristo que se dá por meio de você no sacramento. Você está agindo em persona Christi, não é você, você é apenas o instrumento pelo qual o Espírito Santo se vale para poder se dar à comunidade. Não tem nada do padre ali. Tudo é graça de Deus, nada pertence ao padre. Se o padre tirar a piedade, tirar o respeito, tirar o afeto pela liturgia, ele está fazendo apenas com que apareça a sua vaidade. E a devoção? A devoção morre, né? Porque se eu quero aparecer, eu que tenho que ser visto, mas quem tem que aparecer é o Cristo. Eu não sou nada. Quem está no altar é Cristo que se dá por meio de mim, porque ele precisa do instrumento humano para chegar até o humano. Então ele se vale dos sacerdotes. Eu não sou nada. O Cristo é que faz as coisas acontecerem, pela ação do Espírito Santo, para honrar Deus Pai. Por isso, tudo ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Tudo na igreja é dirigido ao Pai, pelo Filho Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo. Pois é, cara, e isso aí já é foda demais, assim, porque você sabe que você tá num lugar onde Cristo tá usando você pra chegar naquelas pessoas. A obra é dele. Mas só de pensar nisso, assim, já é uma parada emocionante, assim, já é um milagre. Por vezes, quando eu estou consagrando, eu me pego chorando, involuntariamente, porque eu tomo consciência da minha pequenez. Por que Deus quer usar uma ferramenta tão inútil como eu para poder se dar ao povo? Então, às vezes eu penso nisso, de fato eu penso nisso. Eu sou uma ferramenta inútil, né? Mas se Deus me conferiu essa autoridade, eu tenho que fazê-la bem. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Tem algum missal que te deixa, que você gosta mais? O missal é um só. Desculpa, alguma parte do missal, porque todo dia ele parece que se repete a cada 3 anos, né? O que então, tá nele. O calendário da igreja é formado por 3 anos. Ano A, B e C, que seguem os 3 evangelistas que nós chamamos de sinóticos. Então nós vamos ter Mateus, Marcos e Lucas. Ano A, Mateus. Ano B, Marcos. Ano C, Lucas. Então esse é o calendário da igreja. A cada 3 anos nós repetimos. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Um ano que falou de Mateus só vai acontecer daqui 3 anos de novo. Só daqui 3 anos. Porque dentro de 3 anos você faz o percurso bíblico na missa. Se você for à missa todos os dias, em 3 anos você faz todo o percurso bíblico do Antigo ao Novo Testamento. Você passa por todas as leituras da Bíblia. Inclusive do Antigo também? Inclusive do Antigo, porque geralmente a primeira leitura é sempre do Antigo Testamento. E ela vai sempre fazer o link com o Novo Testamento por meio do Salmo, porque os Salmos são cânticos espirituais que 400 anos, no mínimo, antes de Jesus, foram compostos com os olhos voltados para a ideia do Messias. Então, os Salmos são a conexão entre o Antigo e o Novo, e os Salmos são orações chaves. Pode ser de lamento, pode ser de ação de graça, pode ser de pedido, pode ser de exortação, pode ser de raiva, né? Existem vários salmos. Você sabia que existem salmos que são proibidos pela igreja? Não se pode usar na liturgia. Tá na Bíblia e não pode usar. Está na Escritura, não pode ser rezado dentro da igreja porque são salmos de destruição dos inimigos, quando você deseja o mal pro outro. Então foi retirado da liturgia, não se reza dentro da igreja, mas faz parte do contexto bíblico. E existem, para além dos 150 salmos canônicos, 9 salmos deuterocanônicos. São salmos que não entraram na Bíblia, mas que foram escritos e existem também. Só que foram escritos em língua grega. Durante a tradução do hebraico para o grego, escreveram 9 salmos a mais. Esses não entraram. Então eles não estão na Bíblia. Já leu todos eles? Já. Inclusive nós vamos dar um curso de salmos. Agora para poder, porque nós precisamos, muita gente tem pedido. Daí as pessoas não conhecem. E a oração oficial da igreja é o salmo. Loucura, as pessoas não conhecem Apocalipse, não conhecem Salmos, não conhecem... Tem só uma visão muito breve, né, dessas literaturas. Nesse curso vão ter todos os salmos, inclusive os que... Os
os 150 salmos, mais os 9 deuterocanônicos, Uhum. e vai ser separado por função. E você acha que pode ser tão interessante quanto o curso de Apocalipse? Eu acho que o salmo ele chega a ser mais interessante, Mais? porque o salmo ele está na nossa vida todos os dias. Você chegar na casa de alguém agora, tiver uma Bíblia aberta, vai estar num salmo. As pessoas têm uma atração pelo salmo. Vou começar a Porque observar isso. comunica, o salmo comunica, porque são homens falando das suas verdades diante de Deus. Por isso que eles são atribuídos ao rei Davi, apesar de que nem todos, a maioria, talvez, né, 2/3 do saltério não teve contato com Davi, porque Davi, ele viveu antes do exílio da Babilônia. Então os salmos do período de Davi são poucos, talvez não chegue nem os 50. Os demais são atribuídos a Davi como forma de honrá-lo, uma homenagem feita póstuma a Davi. E são criações de grupos sapienciais, artísticos que compunham os salmos, como forma, inclusive, de louvar a Deus ou de manifestar aquilo que eles sentiam por meio da música, porque os salmos são músicas, são cânticos. Então o salmo ele escreve, inclusive, com qual instrumento ele deve ser tocado, para dar já o som e a ambientalização que ele transmite por meio das palavras. Esse foi feito para cordas, esse foi feito para sopro, esse foi feito para o oboé, para esse instrumento, para aquele. Todos os salmos têm uma indicação, porque cada escritor sagrado, no tempo em que escreveu este salmo, ele o compôs como os grandes ícones da música escreveram as suas composições. Os salmos eram compostos dessa forma, também por escolas literárias, como tem aí as escolas musicais, né? Quando você pega um Beethoven, um Mozart, um Schubert, você tem ali como que eles escreviam as pautas. Os salmos foram compostos assim também. Vem como se tivessem cifras ali. É como se fosse uma partitura. E é a oração oficial da igreja. Neste exato momento, existem freiras, monges e monjas que estão com o saltério, que é o livro de salmos na mão, rezando os salmos pela santificação da igreja. Eles rezam o ofício divino. É como os muçulmanos param durante o dia para rezar, como os judeus param, os cristãos também param. Só que esta obrigatoriedade não foi imposta aos leigos, foi imposta aos consagrados. Freis e freiras, monges e monjas. Nós leigos não temos que parar o dia para rezar, porque nós temos esses que rezam por nós, no nosso lugar. Os judeus e os muçulmanos não, eles têm que parar para rezar. Sim. Mas na igreja a gente não tem um horário, porque eles têm um horário específico, né? O deles é sempre no horário do sol ali. Eles têm as horas do dia, geralmente são de 5 a 6 horas divididas durante o dia. Reza-se os ofícios, que nós chamamos de ofício. Freis e os monges. Isso. E as E freiras. as freiras e as monjas. Agora, quem tem a vida ativa, ou seja, tá no dia a dia da paróquia, não tem como parar também. Aí Eles estão rezando por vocês. eles estão rezando por nós, por todos nós que temos uma vida ativa. É a vida contemplativa da igreja. A Qual gente que é tem um que salmo? agradecer mais ainda. Então, Com os certeza, freis, os com monges, certeza. Nossa, obrigado. A vida Sim. contemplativa, igual aqui em Araguari, vocês têm as irmãs concepcionistas. Sim. Sim, sim. Elas estão lá rezando os salmos no nosso lugar. Eu morro de vontade de trazer as irmãs aqui pra conversar com a gente. Elas são enclausuradas, não podem sair. Né? Mas eu acho que tem umas que elas acabam saindo pra Só com comprar a algumas autorização coisas, do né? bispo. Existe uma que é chamada de irmã externa. Essa é a Isso. única que pode sair para fazer a manutenção do mosteiro. Resolver que as faz coisas. Mas nem compra, todo que- mosteiro né? tem. Aí elas contratam um funcionário que faz isso. Nem todo mosteiro tem. Não sei como que está aqui em Araguari. E você, como padre, você pode entrar lá? Não, só Também com a não. autorização do bispo. A clausura Elas não pertence- podem ter contato com ninguém do lado externo. Caramba. É velho. clausura, do latim claus é trancado. E o Daí a tempo palavra delas- claustro, fechado. O tempo delas lá é todo só pra oração. Só pra oração. E pro trabalho interno da casa. É, eu cuidado falo assim, é interno. manter a casa Uhum. rodando ali, porque não tem uma parte externa, sei lá, uma pra sociedade, por exemplo. Não. Você tem uma comunidade, Porque a alguma função coisa. delas é nos santificarmos por meio da oração delas. Uhum. Porque o obrigatório seria nós pararmos o dia e rezarmos os Uhum. salmos. Tinha que ser todos os cristãos parar durante o dia e fazer sua oração. Então, como a igreja permitiu que os leigos tivessem uma vida ativa, a igreja diz, essa função cabe aos contemplativos. Então, eles estão lá fazendo a nossa obrigação. Por isso, nós temos obrigação de zelar e cuidar dos mosteiros, dos conventos de contemplação, porque elas precisam da ajuda do povo. Sejam monges, monjas, freis ou freiras, que vivem em clausura, vivem fechados. Eles não estão ali simplesmente porque eles usam um hábito diferente, uma roupa diferente. Eles estão ali santificando as nossas vidas, fazendo o que nós deveríamos fazer, mas o tempo não nos deixa. Hoje, será que as pessoas ainda escolhem esse caminho, assim? Tem muita vocação pra contemplativa. vida? Sim, muita vocação contemplativa. Graças a Deus. As carmelitas, as monjas carmelitas, as monjas dominicanas, as monjas beneditinas. Nós estivemos agora no Mosteiro das Beneditinas,
elas são quantas lá? Lembra que ele falou? 25 monjas? E todas novas, assim, poucas idosas. Sabe o que eu vi? A primeira mulher que beijou Elvis Presley, e ela seria... No cinema. No cinema, ela Uma seria... atriz de Hollywood. Isso, ela seria talvez a atriz mais famosa do mundo. A expectativa era que isso acontecesse. Ela virou monja. Isso, logo depois que ela beijou ele, Sim. ela abandonou Hollywood, abandonou tudo e virou uma... Virou monja. É. Pô, deve ser muito louco você encontrar essa vocação Não, mas e resolver se separar, né, de tudo, assim, pra São dedicar. escolhas, né? Quando vocês decidiram se casar, vocês também se apartaram do mundo de solteiro, dos amigos. Tem amigos que vocês não trouxeram com vocês, porque não cabe na vida de casado de vocês.